Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa uma nova edição do Hyatt Next Generation, um pouco diferente. O cenário, como vocês podem ver, não é aquele que a gente está acostumado, é aqui na minha casa. A ideia hoje é a gente bater um papo virtual aqui com vocês, para a gente não perder o contato. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Nossa ideia é continuar esses nossos talks do Hyatt Next Generation enquanto durar essa quarentena e o nosso isolamento social. Hoje a gente chamou uma pessoa muito especial, querida do nosso turismo, o Eric Sadal. Muitos já conhecem, é uma das pessoas que mais incentivou o projeto Hyatt Next Generation para acontecer, como vocês já sabem, desde os tempos dele de Teresa Pérez e agora como Sapiens Travel também. É uma das pessoas que, além de eu carregar no meu coração, porque é um dos meus grandes amigos de vida, é uma das pessoas que eu mais admiro no turismo. Muitos também já conhecem, e hoje a nossa edição é gravada para que outras pessoas de outros países também possam acompanhar. Então a gente vai colocar legenda aqui para vocês em inglês, para todos acompanharem o nosso Next Generation e o trabalho que a gente faz e as informações super bacanas que o Sadal vai passar para nós. Antes do Sadal começar a falar e a gente trocar nossas ideias aqui, tradicionais do Next Gen, a gente tem uma mensagem do Tristan e da Cristina, nossos vice-presidentes da Hyatt, que sempre gostam de participar e dessa vez também virtual. Bon dia and hello from Chicago. I just want to say a big thank you for all your support for Hyatt Next Gen with Mariana. I know it's going to be another great event. And I also want to say thank you for all your valuable support to the travel business and the industry, and to Hyatt too. I know we're facing some challenging times, and I just really want to sort of say, what is Hyatt doing post-COVID and to support the challenging time with COVID? Well, it's really four pillars. The one pillar is, we have a Hyatt Corona guide that we send to all our management teams around the world. We also have, point two, a rapid hotel and restart structure that we send to all our GMs and Senior Vice President of Operations. We also have a COVID-19 hygiene and cleaning guide where we've partnered with Ecolab to really give you assurances on what we're doing with hygiene and cleanliness in all of our hotels relating to COVID and post-COVID. And then we have an impact tracker which shares with us globally about all the hotels that we're opening and that will be ready for recovery too. But for you, what are we doing for you and your business and your clients? Well, with Mariana, we're going to be doing a Hyatt Privé global promotion. That will include extra commission. It will include a free night, stay 2 nights, get the third night free for your customers and all the Privé benefits. We're also going to be making sure that all the Hyatt promotions we do globally are also available and bookable for all of the travel advisors, you and your customers. But most importantly, we're here for you. With Mariana, with me, with Christina, we're here to support you anytime. And I look forward to the time that I can see you with Mariana in person. And thank you so much. Obrigado. Hi Next Gen family, I just wanted to send you a little video note to say how much I wish I was with you all, that you all could be together, but the most important thing right now is that you're all staying safe and well. I had the pleasure of being with you all last year to kick off your first Next Gen, and I wish that I could be there with you all now. Unfortunately, as you all know, circumstances are quite different, and we have to change a bit. So here we are in our virtual meeting. As you've heard from Tristan a bit about what Hyatt is doing around some of our operational and cleanliness, I wanted to share a little more on what we're doing for overall well-being for our employees and our guests. At Hyatt, we believe that the road to well-being is wellness. So wellness is the habits that lead you to whatever lifestyle of well-being you deem. Now, that means healthy habits like eating well, exercise, meditating, whatever it is that helps you maintain that sense of well-being that will ultimately get you to your well-being goal. Now, we at Hyatt have a number of resources for our employees, like partnerships with companies like Exhale, which offers training and spa and also on-demand fitness classes.
We also have partnerships with companies like Headspace, where our employees have the ability to take free online meditation courses, and then we extend these to our guests. We believe that wellness starts from within, and that if our employees are happy, they will deliver happy service. Now more than ever, it's important to maintain our well being, and that starts from within. Mariana will tell you that one of the things that I always remind my team is that the most important thing is to take care of yourself first. We can't take care of others if we aren't taking care of ourselves. So I remind you now that during this incredibly challenging time where all of our lives are being changed and affected, it's so important to maintain your well-being. Think about not just your physical health, but your mental and emotional health. Utilize your friends around you, your next gen colleagues that you all have known each other for so many years. Get to know those that you don't and lean on each other. We are all partners in this and we will get through it together. I hope to see you all very soon, and obrigado. Pronto, Sadal, agora a palavra é com você, meu amigo. Muito obrigado, Mari. É um prazer estar com vocês nesse primeiro Hyatt Next Generation à distância, né? Esse formato que vai se tornar popular. Provavelmente a Mari vai fazer outros encontros assim, então eu fico feliz porque eu sinto que eu estou inaugurando uma nova era no Next Generation. Sim. E é legal porque, assim, quando eu mudei aqui para Amsterdã, eu achei que eu nunca mais ia poder participar. Então tem coisas boas, né? O aperfeiçoamento desses formatos à distância, com essas ferramentas que permitem gravar vídeo, aproximaram a gente um pouco mais. Mas então, pessoal, eu estou hoje falando com vocês, dia 30 de abril, que eu preciso deixar claro para vocês que essas informações que eu vou passar, todas são baseadas no dia 30 de abril, e levando em consideração todas as mudanças que têm acontecido o tempo inteiro, né? Esse é um ótimo momento para a gente treinar a tal da resiliência, que todos nós precisamos ter. E eu sei que isso já foi encontro do Next Generation. Então, sintam-se sortudos que a Mari já proporcionou parte desses conteúdos para vocês. Vocês precisam colocar isso em prática agora, né? Até se tiver alguém com a resiliência muito alta aí, parte do grupo do Next Generation, pode me ligar, porque eu estou precisando também. Me chama, eu também. Eu preciso repetir essa aula. Bom, a gente está com um cenário para a nossa área de turismo, não é dos melhores, todos vocês sabem disso. Não temos as melhores previsões, ninguém tem resposta para as perguntas de $1 milhão a respeito de quando as fronteiras se abrem, quando vai ser possível viajar, mas a gente já sabe algumas coisas, né? Então, eu queria começar falando com vocês sobre os dois cenários que a gente tem para trabalhar, né? Um deles depende da criação de uma vacina, e a vacina, como todos nós sabemos, por mais otimistas que todos nós somos, né? E a gente sabe que tem gente muito grande envolvida na produção dessa vacina, como Bill Gates, os principais laboratórios europeus, as empresas do Vale do Silício, e todos os governos do mundo têm interesse numa vacina agora. Mas, mesmo assim, todos os especialistas apontam que, até que a vacina seja produzida e distribuída, a gente tem aí mais de 12 meses a 18, 19 meses, nas previsões mais otimistas, né? Mas se isso vai acontecer, se a gente vai ficar esse tempo sem vacina, o que acontece com o mundo? Isso é a reflexão mais interessante agora. O mundo não vai parar, o turismo não vai parar, né? A gente sabe que as fronteiras vão reabrir de dentro para fora, isso já é uma realidade. Já tem alguns países que apontam nessa direção para a gente. A gente tem que olhar principalmente, apesar de cada país ter a sua receita para lidar com esse desafio, a gente pode olhar para o que deu certo nos principais países afetados, né? E na China, por exemplo, o turismo já começou a retornar com o mercado corporativo, com o turismo até de lazer entre as cidades, que estava parado esse tempo todo. Sim, as praias, né? Eles começaram a visitar também as praias, balneários. Sim, Mari. E o próximo passo na Ásia vai ser a liberação entre o continente. É mais do que natural que isso aconteça. Do mesmo jeito que na Europa, a gente tem boas práticas do centro da Europa. A Áustria é o país que melhor lidou com a situação aqui na Europa, né? E países como a Dinamarca, aí a Alemanha, o país que eu resido está lidando de uma forma alternativa, mas que trouxe resultados também, talvez pelo tamanho da gente aqui na Holanda, né? E da maneira como o holandês e o povo lida com a situação. Mas, enfim, temos a vigilância
como um novo fator que o turismo vai precisar encarar. E isso é muito mais do que o turismo. Quem vai precisar encarar com a vigilância é a sociedade, que sai dessa crise, dessa pandemia, como se tivesse saído de uma terceira guerra mundial, porque, afinal de contas, o mundo se fechou. Sim. Então, dentre os cenários que a gente tem aqui, uma coisa que é certa é que as fronteiras vão abrir de dentro para fora, como a gente falou agora há pouco. Então, todo mundo que está trabalhando no Brasil, e vocês que são consultores, podem começar a se preparar para vender Brasil, para aprender mais o Brasil, depois aprender os lugares da América Latina que vão estar seguros para viajar. A gente sabe que a Argentina vai ficar fechada quase até o tempo que a comunidade europeia deve ficar fechada. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Chile talvez reabra antes. Então, fica de olho no que está acontecendo para já se preparar como produto, né? A vigilância deve trazer para a gente um tipo de turismo diferente do que a gente está acostumado. E nós, como turismólogos, como hospitaleiros, é nossa obrigação criar uma maneira gentil, friendly, de tornar isso agradável para quem vai se propor a viajar daqui por diante, né? Eu digo isso porque tem um termo que o primeiro-ministro aqui da Holanda utilizou, que se popularizou na Europa toda e deve chegar aí no Brasil já já, que é a sociedade 1,5 metro. Se vocês não estão usando esse termo, se acostumem, né? Porque a gente teve alguns filósofos que tentaram definir a nossa sociedade até então. Acho que todo mundo lembra do Bauman, que falava da sociedade líquida, né? Eu sou super fã de um autor sul-coreano que chama Byung-Chul Han, e ele trata da sociedade do cansaço, que é a sociedade que eu sinto que eu e vocês vivíamos, nós todos fazíamos parte dela até recentemente, até a pandemia, que é a sociedade de alta produtividade, que não se permite a ter tédio e que fica o tempo inteiro ali trabalhando e se autogerenciando até a exaustão completa. Como reflexos dessa sociedade que a gente tem o burnout, a depressão, o aumento da ansiedade. E vocês no Brasil, eu sou brasileiro, preciso me lembrar disso também, além da pandemia, a gente lidava com uma epidemia silenciosa antes dela. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Então, é importante levar isso em consideração para a gente poder se administrar e administrar nosso negócio daqui por diante. E o Hyatt Next Generation tem muito consultor que está começando, e eu acho que quem não vivenciou crises no passado no turismo está vivenciando talvez a maior delas, né? A gente não viveu nada como o que aconteceu há 100 anos atrás, né, com a gripe espanhola, e o que está acontecendo no mundo hoje só pode ser comparado, o fenômeno mais próximo, né, o evento mais próximo, porque a gente pode comparar, é a gripe espanhola de 100 anos atrás. Não dá para comparar isso com 2008 ou com 11 de setembro, é muito diferente. Não. Mas, enfim, aí com relação aí a essa abertura de fronteiras, Mari, então tem essa dica para o pessoal se preparar, né, trabalhar como ficar de olho nas informações para passar para os clientes da maneira mais correta possível. Pesquisas recentes feitas com clientes tanto do turismo quanto de marcas em geral apontam que os consumidores estão de olho nas marcas, porque as marcas estão atuando como faróis de informação. Sim. Né? Eu acho que todos nós percebemos isso com essa crise. A gente tem os governos, mas a gente confia muito mais no que as marcas estão fazendo. Isso é excepcional para a nossa evolução como sociedade. É muito legal que as marcas atuem nessa construção de sociedade. Mas isso traz para a gente uma responsabilidade. Quem atua em social media, quem atua em marketing, quem atua nessas áreas, precisa ficar muito alerta, e quem cuida da comunicação da agência, principalmente, porque a gente está sendo visto como esse farol de informação, né? Então, não estou aqui para desencorajar ninguém a trabalhar, mas fiquem de olho, porque o cliente está de olho, e saem duas palavras muito fortes para todas as marcas do mundo, de todos os setores. Uma delas é a confiança. Os clientes querem ter confiança no que consumir, e no turismo essa confiança diz respeito a tudo, né? E com relação... E a outra palavra é a solidariedade, que cai muito bem para qualquer marca agora. A noção de interconectividade entre as pessoas, a noção da cadeia de produção, né? E a exigência em saber isso. Quem é impactado no dinheiro que eu deposito quando eu invisto na sua marca, quando eu compro um produto seu.
Isso tudo sai muito forte. É normal que depois de uma crise a gente se preocupe com essas coisas. E a gente vinha de um mundo de excessos até a pandemia, né? As pessoas viajando muito mais do que antes, consumindo muito mais. Havia um discurso, eu mencionei isso num dos papers que eu escrevi, falando sobre os low-sumeristas, né? Que é Sim, essa galera que quer ter noção da cadeia de produção e vai consumir menos, mas vai consumir melhor, vai consumir produtos de alta durabilidade, etc. Isso é uma tendência, isso pode vir forte agora. É um clichê, então, a gente falar que nada vai ser como antes, né? sim, Tem alguns clichês rolando por aí, acho que é, nada vai ser como antes, o novo normal é um outro clichê, sim, tem um outro ótimo que é a disrupção, são palavras que a gente já se cansou de ouvir agora, né, nesse tempo que a gente está em casa. sim, Mas tudo isso é verdade, né? Tudo isso está acontecendo. Bom, eu falei das fronteiras, eu queria dar algumas dicas de quem está em casa, como se preparar para continuar no mercado, para atuar. Eu sei que muitos dos consultores que estão assistindo vão entrar em processo de recolocação, né? sim, Então, é muito legal que vocês tenham acesso a esse conteúdo, se mantenham informados. Esse processo, esse tempo que a gente vai ter, que deve durar mais alguns meses até que reaqueça de novo, né? E não levem em consideração que reaquecer de novo não significa que a gente jamais que a gente vai voltar ao cenário que a gente tinha antes disso. Vai demorar bastante tempo para a gente estar próximo do cenário que a gente tinha antes da pandemia. Tá? A maioria dos especialistas dá para a gente 2 anos para que isso aconteça. Então, é sim, preciso levar isso em consideração. Essa reinvenção, a gente precisa pensar novos produtos, mas produtos que tenham no processo do produto algo que a gente possa vender de prévia que justifique o cliente a comprar com a gente. Né? Então, eu vejo aí a oportunidade, Mari, para que saia da pandemia um super consultor de viagem. Né? sim, Muito mais informado, que consiga ter uma visão mais ampla, macro dos destinos, porque o cliente vai precisar, vai contar com isso. A gente sabe que já tem alguns assuntos como o seguro de viagens, coisas que a gente vai precisar aprender muito mais, né? As fronteiras vão se abrir, possivelmente vistos, e a possibilidade do brasileiro entrar nos lugares pode ser limitada, e a gente, como agente de viagem, esse é o nosso trabalho, aprender sobre essas coisas. Então, tem um monte de coisa nova a aprender, né? Além dos destinos todos que vêm por aí. Então, ficar de olho nisso é muito legal. Bom, eu falei do Brasil de verdade. A gente tá. Uma das outras coisas que a gente sabe que pode vir com força a partir de agora são as viagens mais comfort, né? Como na gastronomia tem um conceito de comfort food, a gente pode vir com conceito. A gente pode pensar nas viagens comfort, nas comfort trips, que são viagens que as pessoas vão escolher para destinos que são agradáveis e que elas têm certeza de que vai ser legal, que trazem boas memórias, etc. Isso é muito bacana pensar. Tem as experiências completas que a gente pode proporcionar para os clientes a partir de agora. Por exemplo, a malha aérea vai estar reduzida. Uma vez que ela esteja reduzida, fretamento de avião entra em alta, fretamento de helicóptero entra em alta, produtos que a gente possa fretar para mais de um cliente, para poder economizar rateio de avião. Os clientes que têm avião particular, a gente sabe que vão viajar bastante com avião agora, então se preparar para isso. A gente sabe que a malha não vai ser reconstruída para lugares remotos de imediato. Então, para trabalhar com algumas regiões como Pantanal, por exemplo, alta floresta, é quase certo que não tenha voo direto de começo, de início. Né? sim, Então, é importante se preparar para isso também. Aprender sobre o Brasil, Mari, eu vejo que é um momento de união entre a área, né? É importante que a gente tenha noção da interconectividade da gente. Tudo que acontece no universo do turismo interfere em todo mundo. E se vocês conhecem alguém que é de Brasil, que trabalha com uma agência que é forte em Brasil, está na hora de trocar informação, de estabelecer parcerias. Se o dono da agência de vocês, se não é o owner que está me ouvindo agora, levem isso até o owner, até o dono da agência. É muito importante que ele estabeleça as relações com quem ele precisa agora aprender.
né? Então, as agências que conhecem bem o Brasil, elas podem oferecer consultorias, podem criar produtos em conjunto, podem ensinar a vender aqueles destinos do Brasil que a gente do segmento de luxo nunca vendeu muito bem. Isso não é segredo, com exceção de uma agência de luxo aí, duas que fazem bem Brasil, quase nenhuma vende o Brasil com o potencial que o Brasil tem, né? E eu acho assim, a gente aqui fala também sobre, né, como esse Next é gravado. Acho legal também mencionar que não só o Brasil, né, a ideia aqui é que outros países também ouçam, né, e a gente, pelo que você fala e a gente tem escutado em algumas dessas talks do turismo, é que vão ser explorados os próprios países, né? Então, os Estados Unidos também vai explorar dentro dos Estados Unidos. O pessoal da Argentina, de uma certa forma, também, talvez de carro, né? Porque lá dentro também vão ser cancelados os voos, mas até então, também explorar as regiões lá fora. E eu acho que a sua dica e sua construção de pensamento também vale para outros países, não? É a construção da fronteira de dentro para fora, né, Maia? Sim, sim, pensar que vai para fora. Nessa reconstrução, tem vários cenários que podem acontecer, né? A gente sabe que dependendo do país, por exemplo, Estados Unidos e o Brasil são muito parecidos porque são países grandes. E se uma região dos Estados Unidos estiver lidando melhor com a situação e a outra estiver com uma situação de crise, como está acontecendo com o norte do Brasil em relação a outros estados, pode ser que aquela região fique fechada por um tempo. Então, dentro do próprio país, a gente vai ter uma fronteira, sem necessidade de passaporte, mas, claro, né, o governo pode impedir atividades como o turismo, por exemplo. Uma coisa que é legal levar em consideração, que a gente pode inserir agora, é a relação das medidas de vigilância, que a gente vai precisar se acostumar. Na reabertura dessas fronteiras, é possível que mude tudo, né? Então, além dos novos vistos e da dificuldade para se entrar em alguns países, como é possível que um passaporte biológico seja implantado na comunidade europeia. E esse passaporte, ao que se sabe, vai ser feito com a partir da coleta da sua amostra para ver se você já tem anticorpos para a Covid-19. Só que com a mutação do vírus e possíveis novas cepas, a gente não sabe até quando um passaporte desse tem validade. A mesma coisa os testes rápidos, né? Algumas companhias aéreas começaram já a se adiantar, colocando o teste rápido como um dos diferenciais. Outras fizeram procedimentos de limpeza profunda que só eram utilizados em voos internacionais, nos voos domésticos. E agora a Agência Internacional de Aviação está criando um protocolo único. Isso aponta para a gente numa direção. Ninguém quer que haja uma interferência tão grande assim, né? Mas numa situação como essas, talvez facilite, né? Porque, por exemplo, eu confiaria num protocolo de um hotel da Hyatt, que eu sei que é uma marca grande, sólida. Olha lá, a palavra confiança, né? Tá aparecendo. Sim. Então, por exemplo, se eu vou viajar e eu tenho que escolher entre duas propriedades, uma delas é a Hyatt. Se eu sei que a Hyatt segue em todos os hotéis o mesmo protocolo de higienização, é possível que esse hotel ganhe minha confiança, né? A gente tem 1000 coisas aí no universo de hotelaria acontecendo, que são cenários que eu não gostaria de ver acontecer. Eu posso falar sobre eles aqui, mas de uma maneira vislumbrando um futuro que a gente não quer. As praias da Europa, por exemplo, costa italiana e costa espanhola, alguns hotéis estão construindo as divisões com vidro e acrílico nos gazebos da praia. Imagina, eu pergunto para você, você deixaria de viajar se você tivesse que fazer teste para entrar no avião, viajar de máscara? Eu não deixaria de viajar por causa dessas coisas. Nem eu. Né? Eu não deixaria. Não, acho que quem trabalha com turismo e se alguém trabalha com turismo, se fizer essa pergunta e responder sim, eu deixaria, está na hora de rever a profissão. Eu também concordo. Porque as pessoas vão comprar o que a gente acredita, né? Exato. E se a gente ama viajar, a gente vai precisar amar viajar dessa forma agora, pelo menos por um tempo. Né? Então, se essas coisas vão realmente acontecer, Mari, eu não quero parar de viajar por causa disso. Mas, por exemplo, quando você pensa na experiência de estar numa praia e, de repente, não poder mais ter aquela coisa de liberdade, interagir com as pessoas, coisas que você fazia antes, né? É muito interessante, porque, por exemplo, nos hotéis,
Muita gente, eu já tive muitos clientes que escolhiam um hotel por conta da vida do hotel, né? O bar, o restaurante, e é possível que os clientes passem a escolher o hotel justamente por causa da falta dessa Da falta vida, de né? vida, é. É, ou os hotéis, porque a gente sabe que os hotéis já estão passando por reformulações, as redes grandes já estão prevendo isso, buffet é uma coisa que possivelmente acabe em algumas das redes de luxo, Sim, algumas dizem até que vão incluir no serviço noturno, ao invés de à la carte, box fechado, que vem de uma empresa certificada, e aí o cliente escolhe aquela refeição, assim, eu jamais imaginei ver isso num hotel de luxo. Jamais imaginei ter que ser obrigado a fazer o check-out, o check-in via celular num sim, hotel de alto padrão. sim. Porque esse é um cenário muito do perfil corporativo de viagens, né, Mari? Que Exato, precisa ser exato. necessário. Mas por conta dessas emergências e desses novos protocolos, talvez a gente tenha uma série de mudanças, né, no que a É. gente conhece como hotelaria. Bom, enfim. Então, eu estou desenvolvendo um paper novo e eu troquei com a Mari e eu queria colocar algumas coisas que eu acho que todo mundo pode trabalhar agora já, que são coisas práticas que a gente pode começar. Eu gostaria de colocar isso como um cenário de o que fazer agora para sair fortalecido quando acabar o isolamento, Sim, né? Para que você esteja relevante no mercado, para que você esteja preparado. Então, são, na minha visão, coisas que todo mundo pode começar a fazer já. Preparação da liderança de maneira geral, né? Todo mundo tem cargo de liderança precisa se preparar para ser educador. E leve em consideração que todo educador está se preparando para educar à distância. Então, nós líderes temos que aprender duas coisas. A gente tem que aprender a ser educador e aprender a educar à distância. Talvez a gente possa aprender direto a educar à distância, né? Porque depois disso, a maioria dos donos de agências com quem eu converso dizem que vão abrir realmente home office, alguns não vão ter mais a estrutura física. Então, isso é uma nova realidade e para trabalhar com o treinamentos e essa série de trocas de conhecimento que a gente faz no universo de agências, né, e a hotelaria tem isso também, é importante que os líderes aprendam a utilizar a ferramenta de um jeito certo, né? Então, tornar quem está lá aprendendo sobre o destino um estudante. Você não vai poder passar nunca tudo o que precisa ser passado, mas passar de um jeito com técnicas que tornem a pessoa interessada a procurar mais sobre aquilo, né? sim, Uma outra coisa que é legal fazer agora é o preparo do CRM, né? CRM é um bicho de sete cabeças para o mercado de turismo. Muitas agências não têm. Algumas agências investem milhões em sistemas caros e CRM é uma coisa que cada consultor consegue fazer o seu, se você não tem a estrutura de um sistema. Eu conheço marcas que fazem excelentes ações de CRM com uma planilha de Excel, né? Então, exato. é bacana ter o sistema que avisa data de aniversário, avisa datas especiais, pula na tua frente quando você começa a atender as preferências do cliente. É bacana tudo isso, mas não confiem na memória. O cliente está mudando nesse processo e é importante que esse CRM esteja adequado. Então, preparar ele para esse cliente que vem depois, porque é um cliente que vai, de novo, buscar Brasil, vai ter a questão da segurança, da confiança, os destinos que ele vai escolher para a família dele. Vocês precisam guiar, porque se o destino está com uma reputação, uma má reputação, não é um destino assim que você vai indicar para uma família com crianças. Não é isso que Exato. você faz. Depois o cliente vai falar com os amigos dele, o dano de imagem é horroroso, né? Numa Sim, situação assim. Bom, a parceria com outras empresas, como as empresas que lidam com o Brasil também, eu falei. Quem está na linha de frente, se posicionar com os headhunters. Quem está descolocado, se posicionar bastante, LinkedIn nas ferramentas, atualizar o currículo, não deixar de se preparar, porque assim que o mercado aquece, esses bons profissionais que estão soltos, eles tendem a ser rapidamente absorvidos, né? E quem é líder das empresas, eu faço um pedido aqui para que olhe para os profissionais, não de um jeito, vou contratar porque o cara tá barato agora. Pensa no talento que você sonhava em ter no teu time nessa hora. Acho que é um dos jeitos mais legais de fazer essa transição.
Bom, e aí uma outra coisa que é muito importante agora é não se tornar invisível, né? Toda marca precisa se manter visível. Só que nesse processo para se manter visível, é muito importante levar em consideração o que, que está acontecendo. Tem uma cultura de celebridades que a gente criou, de influenciadores, antes da crise, quando a gente vivia nesse cenário de alto consumo, acelerado, muitas viagens, era um cenário propício a esse tipo de profissional. E que a gente percebe que o que está acontecendo, tanto com marcas quanto com celebridades, influenciadores no Brasil, não dá para confiar e não dá para cometer erros agora, né? Com relação à marca, Mari, é super Hum, importante a gente levar em consideração que não pode ficar invisível agora. Só que você tem que entender o que o cliente precisa agora, né? Esse programa vai ao ar na primeira semana de maio. São Paulo acabou de ter o anúncio de mais semanas de lockdown, então vocês ficam em casa até dia 10 de maio. É possível que tenha uma outra extensão, igual aconteceu e está acontecendo aqui na Europa, então todo mundo precisa se preparar para isso. Se isso acontecer, a marca tem que continuar se posicionando do jeito correto. Quando acabar o lockdown, não é volta para aquela realidade, começa a promover uma promoção atrás da outra, não. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas já, né? A gente tem que melhorar o nosso script de atendimento, entrar em contato com os clientes de um jeito muito humano, praticar isso no nosso dia a dia, tanto quem cuida das respostas nas redes sociais, quanto quem cuida dos scripts de atendimento. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo é como está e como está a sua família, né? E tem que ser de coração. As pessoas sentem isso agora. As marcas que melhor conseguem fazer isso, elas estão conseguindo se manter ativas e participativas, porque todo mundo sabe que é a construção de um mundo novo que vem depois da pandemia. Então, a marca que está se posicionando assim, ela está se posicionando ativa nessa construção. É sim, delas que a gente quer estar próximo, né? E eu sei que o Hyatt tem feito coisas maravilhosas, os hotéis mundo afora, né? sim. Atuando com trabalhando na linha de frente, né, Mari? É do nosso propósito mesmo. We care for people so they can be their best. A gente acho que, a minha opinião, a gente nunca viveu tanto o nosso propósito como agora. É A muito legal. companhia já tem muito próximo esse propósito nosso, de todos os colaboradores, mas nunca como agora. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito lindo em muitos hotéis no mundo todo. Sim, legal. Bom, Mari, e aí assim, com relação à marca, vocês que fazem grandes ações podem inspirar as marcas do Brasil a reproduzir, porque a gente é um intermediário quando a gente é agente de viagem, né? Gente, eu sou um operador na Holanda, não sou mais agente de viagem, mas não sai de dentro de mim esse agente de É, viagem. Mas, a gente é um intermediário, então a melhor prática a gente pode trazer do próprio hotel, né? Desde dos conteúdos que a Hyatt libera e outras marcas também, mas é muito hum, legal pegar esses conteúdos e direcionar para os clientes a partir dos nossos canais, das nossas redes e se manter vivo dessa forma, porque quando a pessoa olha para a gente, ela já está enxergando viagem quando sim. você é agente de viagem. Quando você trabalha com turismo e você puxa um papo com alguém, a pessoa já lembra de você, ela já lembra de viagem. Ninguém precisa se afirmar muito nisso agora. Ela já lembra de coisa legal quando ele olha para a gente, o cliente, né? Então, aproveitem para fazer essa construção e ficar de olho no que está acontecendo, porque é a era dos cancelamentos. Vocês veem o que está acontecendo na cultura de celebridades e de influencers, que era muito grande nesse cenário anterior que a gente tinha superaquecido, que não era real, né? E que agora a gente vê celebridade atrás de celebridade sendo cancelada. É o termo que se usa na internet. Espero não ter dito nada nesse vídeo que vai ficar gravado para me cancelar na internet. Esse é um dos grandes medos de todo mundo, né? Mas É, assim, é cruel, né? Se alguém quiser bater um papo um dia sobre isso, aquele autor que fala da sociedade do cansaço, ele explica exatamente porque a gente age assim na rede. A gente aniquila o outro, aniquila o diferente e na internet as tropas se unem para fazer isso. uhum. E quando a gente tem esse cenário, para uma marca se manter viva, só com valores muito fortes, assim, tem que ser real. E a outra coisa, Mari, que eu acho que é importante a gente deixar de mensagem nesse primeiro Sim. encontro é como manter a sua saúde mental, né? E a sua resiliência, né? A Uhum. resiliência vai ser reflexo disso, na realidade.
A Karina é muito melhor do que eu para esse tipo de conteúdo, é ela que é expert, né? Mas eu vou tentar abordar um pouco aqui. Eu sei que provavelmente ela venha para um dos próximos encontros, ela Sim, sim, continua. sim. E aí, então, assim, eu acho que trocar entre a gente o que a gente faz para se manter sadio é super interessante. O mundo mudou drasticamente de uma hora para outra e eu não sei se quanto a vocês, eu me lembro exatamente onde eu estava quando eu soube do lockdown. Aconteceu isso com você, Mari? Sim. Eu estava na Itália, Em né? viagem? Eu estava na Itália. Você estava Eu, só no epicentro. eu só estava na Itália, a hora que o primeiro-ministro avisa que iria deixar todo mundo no lockdown na Lombardia. Exatamente lá. E de lá começou a epopeia do meu retorno para o Brasil, após quase uma semana tentando voltar para o Brasil. É. Eu estava, acho que na mesma semana que você, a gente se falou por WhatsApp. Eu Sim, estava preocupado com você, achando que estava tudo bem na Holanda. E aí eu estava com um pequeno grupo indo para Maastricht, para a feira de arte. E quando eu cheguei, tinha um coquetel à noite. No dia seguinte, a gente ia para a feira. Soube no coquetel que a feira estava fechada para os próximos dias e que não ia ter mais. E é interessante, porque assim, o trem que me levou até Maastricht era um. O trem que eu voltei era outro. A sensação era outra, né? né? Tava muito mais tenso. Deus me livre de soltar um espirro, né? Mas É, é importante que a gente passou por isso. E depois disso veio a fase de lockdown mesmo, em que a gente, muito eufórico, começou a postar o que estava fazendo, começou a mostrar, se conectar com todo mundo. O happy hour virtual virou uma coisa que já virou hábito, mas a gente rapidinho se acostuma com essas coisas. De repente a gente tem que lidar com o quê? Com esse tempo livre que a gente tem em mãos, e a gente vem de eu não sei como colocar isso, mas é essa necessidade de ser super produtivo numa realidade que não nos permite ou não tem necessidade alguma de ser super produtivo. Pelo contrário, você pode ser mais reflexivo agora, né? sim, É importante estar ativo fisicamente para não adoecer. É importante ler, fazer coisas que te deixam relaxado. É importante se manter produtivo no trabalho, se você estiver trabalhando e tiver o que fazer, claro. Mas não acho que seja o momento de tentar fazer muitas coisas, porque isso pode levar ao burnout, né? exato, E o exato. burnout dentro de casa, imagina, né? A gente falou lá no começo, somos a nação mais ansiosa do mundo. Para a gente é horroroso esse tempo livre. Toda vez que o lockdown, se um novo lockdown foi anunciado, eu sinto um novo golpe, preciso me acostumar de novo, e essa é a tal da resiliência sendo criada, né? E assim, a gente também, né, o primeiro momento é bom porque todo mundo arrumou gaveta em casa, né, com o tempo livre, assistiu às séries. Agora a gente chega num momento em que muitas dessas coisas já não tem mais, né? A gaveta já está arrumada, você já aprendeu as receitas que você gostaria e se fica também uma reflexão minha nesse ponto junto com você, se manter ativo, porém respeitar os momentos em que você precisa manter inatividade também. Sim, sim. E ajudar nisso. Não é tudo que a gente não é obrigado a fazer tudo que aparece. Eu Não. soube que tem gente que já virou organizador de lives e de conteúdos. Por favor, não pegue esse nosso como uma obrigação, que seja um prazer fazer É, isso aqui. exato, exato. Não tem que ser assim, né? É importante viver à sombra desses dias também, se entender. Todo mundo está passando por um processo de aceitação. Vocês que estão me ouvindo, eu não sei em qual processo vocês estão. Eu hoje estou num bom dia. Tem dias que eu fico super pensativo ainda. E esses dias têm sido muito importantes para conseguir reafirmar a minha vontade de continuar nessa área, que vai renascer cheia de desafios. Mas uma coisa que eu já tenho certeza é que quando o turismo renascer, são tantas as dificuldades que a gente está passando agora que só as pessoas apaixonadas vão continuar trabalhando com viagem. Sim. Porque só quem é muito apaixonado passa por tudo isso que a gente está passando. Bom, Sadal, eu queria te agradecer muito por esse papo. Foi uma delícia, como sempre, é uma delícia conversar com você. Feliz de te ver por aqui, né?
que essa quarentena nos proporcionou tantos encontros por aqui virtuais. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, conversando na sala de casa e eu na sua casa aí, e o pessoal também nos acompanhando. Eu vou contar para todo mundo que eu te ligo sempre na hora que eu estou cozinhando. E eu tô com o cabelo domado, porque hoje eu deixei o cabelo... Olha, se tem alguma coisa que esse lockdown precisa terminar logo é pra eu arrumar meu cabelo, que eu não tô aguentando esse cabelo desse jeito, desse tamanho. Mas eu quero te agradecer muito. Eu espero que seja o primeiro de muitas outras conversas que a gente tem aqui. E obrigada pelo seu tempo e por tudo que você dedicou de pesquisas, de bate-papos e por dividir seus pensamentos conosco aqui, com o nosso grupo amado do Next Generation. Mari, olha, um prazer. Vou fazer igual minha antiga chefa, uma saudação à distância. Namastê. O Namastê possivelmente se torna a saudação oficial do turismo daqui por diante, né? Exato. Mas eu queria deixar um recado para todo mundo, uma mensagem de... Não esqueçam do porquê que a gente começou a trabalhar com o que a gente começou. É uma delícia viajar, a gente mexe com os sentimentos das pessoas, a gente melhora as pessoas, e a gente vai poder voltar a fazer isso muito em breve. É importante que a gente consiga passar por essa fase agora bem unidos, e tomara que tudo isso que a gente aprendeu, essa troca de informações que eu tenho testemunhado, o mercado inteiro se ajudando, a gente consiga sair dessa, o mercado brasileiro consiga sair dessa mais maduro, se apoiando, trocando boas práticas para que todo mundo se desenvolva, né? Somos todos conectados, estamos conectados. Bom, e muito obrigado, Mari, pela oportunidade. Obrigada a você. E, pessoal, eu quero deixar esse momento para vocês depois me escreverem para o Sadal também, se vocês querem ouvir mais, o que vocês querem ouvir mais. A nossa programação do Next Generation, a intenção é continuar, mas caso vocês queiram bater um papo sobre outras coisas nesse meio do caminho, até uma live eu topo, viu? Não sou muito fã, mas eu topo uma live também, se quiserem. Eu sou a favor de uma live. Que eu... Na live, esse monte de besteira que a gente fala que corta... Então, pessoal, se vocês acharem que a live cabe, vamos fazer depois uma live também pelo Instagram, pelo YouTube. Inclusive, eu já abri até um canal no YouTube. Então, isso também vai ser novidade para vocês. Se vocês acharem que cabe, a gente vai para frente, a gente faz. Mari, você é influencer de verdade, a influencer que eu quero para mim. Olha, eu fico lisonjeada com essa, porque ser influencer, eu nunca imaginei que seria uma influencer de alguma coisa, né? Mas tá bom. Assim que começa, e é bom que são boas referências. Então, a nossa ideia é continuar isso. Se vocês acharem que cabe, o maior prazer a gente faz e bate um papo daqui para frente. Obrigada por vocês assistirem o vídeo até o final. Fico muito feliz. Obrigada de novo, Sadal, por tudo. E um beijo enorme para todos vocês. Fiquem em casa para a gente poder sair o quanto antes e poder viajar. Um beijo.